Você já ouviu falar sobre graça? Vamos ver o que é graça, o porquê da graça e vamos ver o quanto custa a graça. Certo dia um rapaz me procurou, me perguntando como fazer para ser salvo. Eu via que o seu coração era um coração que estava desejoso por conhecer e por se envolver numa nova vida. Porém, ele não sabia o que fazer, não sabia como alcançar isso. Então eu me lembrei daquela passagem em que Jesus, ele conversando com seus discípulos, de repente ele tem um encontro que aparentemente seria um encontro inesperado. Um jovem rico vai até ele e pergunta como fazer para alcançar a vida eterna. Jesus então diz para ele que ele precisava guardar os mandamentos. Jesus sabia que ele sabia, mas era preciso que houvesse uma resposta dele, para ele mesmo, diante das pessoas. E naquele momento o rapaz disse: não, eu cumpro todos os mandamentos. Eu sou um cara que não roubo, não mato, eu honro meu pai, eu honro minha mãe, eu não desejo a mulher do próximo, não desejo as coisas do próximo. Eu sou uma pessoa que tem cumprido, não só a nível humano, mas também a nível de Deus, porque eu adoro a Deus sobre todas as coisas. Eu também não vivo na idolatria, eu guardo o dia do Senhor e também eu sou alguém que não profana o nome de Deus, não toma o nome de Deus em vão. Então, dentro da minha perspectiva, eu tenho feito o que realmente o Senhor tem exigido. Jesus então olha para ele, o parabeniza e diz assim: ótimo, muito bem. Está te faltando apenas uma coisa, que você vá, venda tudo que você tem e dê aos pobres, e então você será salvo. Poxa, que decisão aquele rapaz tem que tomar. A palavra diz que quando ele recebe essa informação de Jesus, ele sai entristecido. E a gente começa a pensar o seguinte: poxa, por que que Jesus ele fala isso? Por que que Jesus dá uma tarefa que parece uma tarefa tão árdua para esse rapaz? O rapaz ainda, mesmo servindo de alguma forma a Deus por meio dos seus mandamentos, o rapaz ainda estava com seu coração aprisionado às coisas dessa terra. E Jesus está passando ali para nós uma mensagem de que, por mais que a gente faça, por mais que nós nos submetamos às ordens estabelecidas, por mais que nós tenhamos um caráter perfeito, digno de reconhecimento e de honra diante da nossa sociedade, Jesus está dizendo que isso não é suficiente para nos salvar. E aí então eu falei para aquela pessoa, dizendo para ela: olha, como é que está o seu coração? Você realmente está disposto a largar tudo para poder se encontrar com Jesus e receber a vida eterna? Porque não adianta a gente dizer que estamos em Cristo, que estamos agora na igreja, que somos agora servos de Deus, mas o nosso coração está aprisionado a coisas materiais. Talvez seja um carro, talvez seja uma profissão, talvez seja uma família, talvez seja amigos, talvez seja ao prazer das festas, ao prazer de ter alguma coisa, de estar envolvido com alguma coisa, que você não quer abrir mão. E aí muitas vezes você se engana, pensando que está alcançando a vida eterna e a salvação simplesmente pelo fato de dizer que agora é de Cristo. Mas eu quero mostrar para você hoje que a graça, ela é algo poderoso, que vai mudar a circunstância, a situação em que você se encontra. Graça, primeiro que tudo, ela é definida como um favor imerecido. O rapaz jovem, o jovem rico, ele acreditava que por causa dos seus méritos, por causa dos seus esforços, dos frutos que ele dava de obediência, era suficiente para ele alcançar a vida eterna. Só que Jesus vem contrariando ele. Jesus provocou um bug na sua cabeça, né? Ele pensava que estava tudo certo, mas Jesus mostra que não estava tudo certo. Faltava algo. Faltava o desapego, faltava a entrega, faltava a renúncia. O rapaz precisava renunciar àquilo que o prendia nessa vida. E muitas vezes nós encontramos pessoas que até acreditam que estão salvas, mas que não estão desprendidas ainda dessa terra. Não estão desprendidas de vícios, não estão desprendidos de prazeres, não estão desprendidos de alvos que colocou na sua vida como sendo as coisas maiores e mais elevadas que ele precisa conquistar. Tudo isso
vivido na existência de muitas pessoas. Muitas pessoas têm vivido isso. Mas a graça de Deus, ela vem para nos mostrar que nós não podemos ser salvos por nós mesmos. Nós precisamos verdadeiramente de algo que vem de outro que é superior a nós, de algo que vem de alguém que é superior a você. No texto de Efésios, no capítulo 2, versículo do 8 ao 9, diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. E não vem das obras para que ninguém se glorie. Olha o que é que Deus está dizendo aqui. Deus está dizendo aqui que você não pode ser salvo por você mesmo. Você precisa de algo a mais. Você precisa de algo que está fora de você, que vai vir buscar você. É a graça salvadora. E essa graça vem por meio da sua fé. Que se você crer nela, você obterá a sua salvação. E diz que ela não vem de nós, mas ela é um dom de Deus. A palavra graça significa favor imerecido. Um favor que você recebe sem ter feito nada, sem ter pago nada. É de graça. Eu me lembro da história de um rapaz, um jovenzinho, um adolescentezinho que uma vez desobedeceu seu pai. E o pai disse para ele: filho, eu gostaria muito que você nunca mais fizesse isso. Se você voltar a fazer isso, infelizmente eu vou ter que colocar você de castigo. E o castigo que eu vou colocar você é aquele castigo que você mais odeia, que você mais detesta, que você não suporta. Eu vou colocar você no celeiro. O celeiro para aquele rapaz era um lugar de terror, de tormento. Ele não gostava daquele lugar, ele não suportava a escuridão daquele lugar. E aí então passou o tempo, o rapaz havia prometido ao pai que não faria mais. O tempo passa e no decorrer dos dias o rapaz esquece que havia prometido ao pai que não faria mais. E ele faz. Quando ele volta a fazer, o pai lhe chama e diz: filho, agora, infelizmente eu vou ter que cumprir o que eu prometi. Você não fez sua parte e agora eu tenho que fazer a minha. Eu vou colocar você no celeiro. E aí ele leva o rapaz para o celeiro, fecha as portas e a escuridão, ela envolve aquele rapaz de uma forma tão poderosa que ele começa a chorar. Ele começa a entrar no estado de nervos terrível, ele começa a se desesperar, e aí ele começa a bater na porta querendo sair, gritando desesperadamente, com agonia, com angústia profunda, mas o pai não podia abrir a porta. O pai havia dito que ele iria passar 2 horas ali, e aquilo para ele era um caos total, era algo terrível. O pai então vai embora. Com o passar do tempo, aquele rapaz que estava gritando, chorando em desespero, começa a se equilibrar e começa a aceitar a situação em que ele estava, a condição em que ele estava, porque ele sabia no fundo que estava ali não era por culpa do pai, era por culpa dele mesmo, por causa do seu pecado. Ele havia transgredido, havia desobedecido ao pai. Quando se passam mais ou menos ali uns 30 minutos, o garoto ouve um barulho e ele percebe que a porta do celeiro começa a se abrir. Ele vai vendo o feixe de luz se abrindo e ele percebe que o pai estava abrindo a porta para ele outra vez. O garoto então pergunta: pai, por que o senhor veio me buscar agora? O senhor disse que ia passar 2 horas, passei aqui acho que ainda uns 30 minutos. O pai diz: filho, você merece ficar aqui até as 2 horas, mas eu quero que você saiba, antes de qualquer coisa, o que é misericórdia. Eu vim tirar você daqui porque eu amo você. E o pai então pega o garoto, e o garoto pensava que ia para casa, o pai coloca o garoto no carro e vai embora. Chegando na sorveteria, o pai diz assim: filho, eu quero que você experimente o melhor sorvete comigo agora à noite. Ele diz: pai, como é? Ele diz: peça o melhor sorvete. E ele vai e pede o melhor sorvete, o sorvete que ele mais gostava. E quando ele estava comendo ali, ele pergunta: pai, por que o senhor me presenteou com sorvete, quando o senhor deveria estar me castigando pelo erro que cometi com o senhor? O pai olha para ele de uma forma muito graciosa, muito amável e diz: filho, eu quero que você saiba o que é graça. Você não merece esse sorvete. Eu estou te dando esse sorvete porque eu te amo. E eu quero que você experimente o melhor para a sua vida. Então, graça é um favor que você recebe sem que você mereça. A salvação, ela veio para você
sem nenhum merecimento pessoal. Eu e você estávamos perdidos por causa do pecado, dos nossos pecados, e estávamos destinados para a condenação eterna, destinados para o inferno, todos nós, todo ser humano. Mas aí então Jesus ele vem, se interpõe no nosso caminho e oferece para nós, de uma forma muito amorosa, aquilo que o Pai determinou, aquilo que o Pai criou para a minha vida e para a sua vida: a salvação. A graça de Deus, ela vem para que eu e você tenhamos a condição de alcançarmos o que nós, de forma humana, não poderíamos jamais alcançar: a salvação. Então, por que da graça? Porque sem ela, você não poderia ser salvo. Sem esse favor imerecido, você não teria possibilidade nenhuma de ir para a vida eterna. A terceira coisa que eu quero falar, só para a gente concluir, é que a graça, ela tem um preço. Qual é o preço da graça? Para você e para mim, a graça é de graça. Mas a graça não foi de graça. O pecado exigia um preço para que os seres humanos fossem liberados. O pecado exigia que alguém que fosse justo, alguém que não tivesse pecados, que fosse oposto a ele, tivesse autoridade para vir e para poder ser entregue em favor daqueles que estavam debaixo do pecado, debaixo da sua influência. Homem nenhum poderia fazer isso. Nenhum ser humano que já nasceu debaixo do pecado poderia dar aos outros seres humanos a possibilidade de libertação se eles eram todos escravos. Jesus mesmo disse uma vez: olha, aquele que comete pecado é escravo do pecado. Todos vocês estão debaixo da escravidão, todos vocês estão debaixo de prisão e de condenação. Ele vem, nasce de uma mulher, mas nasce sem um pai humano, sendo 100% homem, 100% Deus. Ele tem a possibilidade e a capacidade de mostrar para nós que, por meio de uma vida de integridade, por meio de uma vida moral, aonde Deus, sendo obedecido, poderia provocar para qualquer pessoa o ganho da vida eterna. Ele então, como representante humano, não peca. E por não pecar, ele tem autoridade, porque ele não era escravo como eu e como você. Ele não estava debaixo dessa lei que nos condenava, porque ele não cometeu pecado nenhum desde o dia do seu nascimento até o dia de sua morte. A sua natureza paterna era uma natureza divina, aonde ele veio de Deus, do Criador. E aí então, quando se funde a natureza humana com a natureza divina, existe alguém agora que tem a autoridade para poder resgatar a humanidade de toda a condenação e de todo esse caminho que está sendo trilhado para a condenação eterna. Então a graça não foi de graça. Por quê? Porque um preço foi pago. Deus, ele pagou um valor incalculável pela mente humana para o pecado, para que o pecado deixasse livre todos aqueles que reconhecessem ao seu Filho Jesus, que é o sacrifício, que é o aniquilador do pecado da humanidade. Todos aqueles que reconhecessem o seu Filho como Senhor e Salvador da sua vida, receberiam a vida eterna. O pecado não teria mais poder sobre eles, eles estariam livres agora. Tudo isso por causa da graça. Foi a graça que proporcionou esse plano poderoso de Deus, que é o plano da redenção, para redimir você e redimir a mim dos nossos pecados, a fim de que possamos ter de volta um acesso para Deus, um caminho livre agora. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Cara, ninguém pode vir ao Pai se não for por mim. Eu sou a tua vida, eu sou o teu caminho. Então, quando nós aprendemos isso, nós vemos que esse favor imerecido que Deus liberou sobre minha vida e sobre sua vida é algo que tem que ser valorizado. Você tem que valorizar a graça de Deus. Você está debaixo da graça de Deus. No próximo vídeo eu vou estar falando sobre algo mais profundo a respeito da graça. Nós vamos estar nos aprofundando na graça para a gente poder conhecer melhor. Então, primeiro, a graça é o favor imerecido de Deus para você. Segundo, a graça
ela tem um objetivo. Por que da graça? Porque sem ela você não poderia ser salvo. Terceiro, a graça tem um preço. Qual foi o preço da graça? A vida do Filho de Deus. Deus deu a vida do seu Filho em um valor incalculável, algo que não poderia ser pago por nenhum valor humano, algo superior. Ele amava o seu Filho de tal forma, mas também nos amou de tal forma que entregou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, guarde isso no seu coração. Vamos dar continuidade a esse assunto no próximo vídeo. Deus abençoe.